vamos lá. Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Ele era judeu, da tribo de Benjamim, né? E só que ele nasceu em uma das cidades de Roma, tá? Então, a tribo de Benjamim, na divisão lá das tribos, ela fazia parte do Reino do Sul, que era reinado ali junto com Judá pelos descendentes de Davi, né? Então, por isso que ele tem algumas citações, a gente vai ver ele falando, né, sobre ser descendência de Davi, filho de Davi, justamente por conta disso, porque ele faz parte da tribo de Benjamim. Ele nasceu numa cidade romana, cidade de Tarso, tá? Provavelmente os pais dele foram judeus, desculpem, judeus que foram morar, né, nessas cidades romanas, igual eu comentei no primeiro abordagem aqui sobre a carta aos Romanos. Então, Paulo nasceu em Tarso. No 8º dia de vida, ele foi circuncidado, né? Assim como Deus havia estabelecido lá atrás em Abraão, essa aliança com Abraão e com os seus descendentes, de que todo homem nascido deveria ser circuncidado no 8º dia de vida. Depois eu posso até, em outro áudio, para isso não ficar muito extenso, falar o porquê que a circuncisão acontecia aí no 8º dia de vida, né? Então, voltando aqui. Então, Paulo foi circuncidado ao 8º dia de vida. Ele foi crescendo ali dentro dos costumes judaicos, né? Mesmo sendo um cidadão romano de nascimento, ele foi sendo criado com a base judaica. Em dado momento da sua vida, os pais dele voltam para Israel, para morar em Israel, e Paulo começa a ser ensinado ali pelo maior doutor da lei que existia naquela época, que era Gamaliel. Ele cresce aí aos pés de Gamaliel. A gente vê isso em Atos. Agora não me recordo o capítulo de Atos, mas depois eu posso procurar e colocar aqui para vocês. Mas ele cresce sendo ensinado por esse doutor da lei, né, dos fariseus, né? A gente tem vários categorias ali de estudiosos e doutores da lei da época. Os mais citados por Jesus são os saduceus, né, e os fariseus. E Paulo, ele cresce ali como um bom fariseu, sendo uma pessoa irredutível com relação à lei. Então, se a pessoa não estava cumprindo a lei, essa pessoa era digna de morte, tinha que ser caçada, perseguida, torturada e morta. Por quê? Porque ela era uma fora da lei. Por isso que eles achavam que Jesus e os discípulos de Jesus eram hereges, eram falsos profetas, estava pregando outra coisa que não era aquilo que estava na lei, porque eles estavam apegados à lei, eles tinham esse zelo, esse apego, como se fosse realmente uma idolatria ali à lei, sendo que nem eles mesmos conseguiam cumprir as 613 leis, mas eles colocavam esse julgo sobre o povo, de que o povo deveria seguir aquela lei, quem não seguisse deveria ser exterminado. Tanto que Paulo, ele testemunha o apedrejamento de Estevão, né, que também era um discípulo de Jesus. Ele estava ali, ele viu Estevão sendo apedrejado, ele passou ali, ele viu todo o julgamento de Estevão e ele aprovava aquilo, tanto que ele sai dali com cartas, né, para ir a Damasco e outras cidades atrás daqueles que eram cristãos, né, que seguiam os ensinamentos de Cristo, para os trazerem de volta, para que eles fossem julgados, né, mortos, apedrejados, torturados, enfim. E Paulo, ele vai seguindo a sua vida assim. Outro detalhe sobre Paulo é que ele tinha uma profissão. Ele era construtor de tendas, tá? Então, isso não era uma profissão para pessoas que eram abaixo da sociedade, escravos, não. Eram pessoas geralmente ricas, vamos dizer, os empresários da época eram os grandes construtores de tenda. E Paulo era construtor de tenda. Então, nenhuma dessas suas investidas perseguindo os cristãos, né, a que a gente conhece até hoje, a que está citado na Bíblia, ali a caminho de Damasco, Jesus tem um encontro com ele.
né? E que encontro poderoso, né? Que ele fica cego, o próprio Jesus se revela para ele. Levam ele ali até uma rua direita, né? Na casa de um homem chamado Judas. Deus aparece em sonho para Ananias, né? Que era um profeta, e fala para Ananias ir ali orar por Paulo, que as escamas dos olhos de Paulo ia cair, ele ia voltar a ver. Ele era para Ananias batizar Paulo também. E Paulo fica ali 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber água, sem nada, em jejum, até que Ananias vem, né? E Jesus tinha falado para ele que Ananias viria, e Ananias ora por ele, ele recupera a visão, ele é batizado, e ele já sai dali no primeiro amor, né? Querendo falar de Jesus para todo mundo. Porém, imagina só, gente, a cena. Há 3 dias atrás, ele era um perseguidor da igreja. Ele era torturador de cristãos, né? Ele matava, ele aplaudia a morte de cristãos. Então, essa igreja não recebe Paulo logo de cara. A igreja estava, os cristãos estavam ali ressabiados. Não, ele está fingindo que ele aceitou Jesus para ele descobrir onde que a gente está se encontrando, onde que nós estamos, para ele nos matar, né? Então, ele não é aceito logo de cara pela igreja. Então ele sai dali de Damasco, ele vai para Jerusalém, ele fala: agora sim, vou chegar em Jerusalém, eu vou entrar no templo lá, eu vou pregar, eu vou falar com os cristãos, e isso e aquilo. E ele vai nesse afã de realmente falar sobre Jesus, sobre o que Deus estava fazendo na vida dele. Porém, quando ele chega em Jerusalém, ele também não é aceito pela igreja, porque a igreja sabia quem ele era antes. Só que até ele dar os frutos de que realmente ele havia sido convertido verdadeiramente a Jesus, isso levaria um tempo, não é do dia para a noite, né? Então, ele também não é aceito. E outra coisa, Deus precisava tratar o caráter de Paulo. Muitas coisas do que ele havia aprendido ali, né, com os fariseus, com o Gamaliel, ele ia ter que abrir mão desse conhecimento dele para aceitar a verdade de Cristo. Então, ele estava assim, quando ele chega em Jerusalém: Deus, é comigo, essa obra que é comigo, ninguém melhor do que eu pode pregar para os judeus que estão aqui em Jerusalém. Eu conheço a lei, eu conheço esse povo, pode mandar a bola aqui, ó, no meu peito, que eu vou chutar e vou fazer gol. Ele estava assim, se achando, né? E Jesus queria ensinar para ele que aquele que quer ser maior no reino é aquele que vai servir mais, né? A matemática de Jesus é diferente. Então, Paulo, ele não é aceito ali em Jerusalém, e aí Deus direciona ele de volta para Tarso. E aí ele vai viver a vida dele diária, né? Muitos historiadores falam aí a respeito que Paulo passa cerca de 10 anos ali no anonimato, no esconderijo do Altíssimo, vivendo a vida cotidiana, né? Fazendo as tendas, vendendo, trabalhando, dormindo, comendo, lendo a lei. E nesse processo, Jesus vai se revelando para ele, né? Ele tem encontros sobrenaturais com a presença de Deus. Não é à toa que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de autoria de Paulo, né? Se a gente atribuir Hebreus, né, que é o autor desconhecido, a ele, também passa da metade aí do Novo Testamento, ele escrito. Por quê? Porque ele teve encontros sobrenaturais com Deus nesse período. E a gente tem até na Bíblia, como que a gente sabe que ele teve encontros assim? Então a gente consegue vir aqui em 2 Coríntios 12, quando ele conta aquela experiência, né, que eu vou até ler aqui rapidinho, que fala assim, Coríntios 12: ó, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Quando ele fala conheço um homem, eu já ouvi até o pastor Augusto dos Nicodemos, né, falando sobre isso, que quando ele fala que é esse homem, ele está se referindo a ele mesmo, né? Mas ele não queria deixar claro que era ele, para que não houvesse ali um engrandecimento de que Paulo era maior ou melhor do que os outros cristãos.
Não, na verdade é por isso que ele mesmo se intitula apóstolo de Cristo. Por quê? Apóstolo não é nada mais do que o mensageiro. Na verdade, essa palavra apóstolo, ela vem do grego, né? E apóstolo era o termo usado para aquele mensageiro, sabe, o mensageiro do rei, que ia levar a notícia do rei para algum lugar, ou se estava tendo alguma guerra, ele vinha e trazia uma mensagem para o rei, ou levava uma mensagem de volta. Então, apóstolo era isso, mensageiro. Então, Paulo estava falando, gente, eu não sou nada mais do que um mensageiro de Cristo. Eu falo aquilo que eu ouvi da boca do próprio Deus. Ou seja, eu não sou maior do que vocês, eu não sou melhor do que vocês. Na verdade, eu sou o menor dos menores. Então é por isso que ele não se intitula Eu fui ao terceiro céu. Ele fala: Eu conheço um homem que é em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse que eu me gloriarei, não, porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Ou seja, ele está falando aqui, né? Não vou me gloriar disso, né? Mas o que que eu vou gloriar? Vou me gloriar das minhas fraquezas, porque eu sei que é na minha fraqueza que Deus trabalha em mim e revela o seu poder, né? E ele continua aqui: Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E aí, o engraçado é que depois. Não é engraçado, né, gente? Mas é modo de falar. Mas o legal é que depois disso, a gente vê logo a passagem que ele fala ali do espinho na carne, né? E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, isso aqui é poderoso. Meu Deus do céu. Então, esse espinho na carne, né? Como eu falei, eu citei o doutor aqui, Augusto de Nicodemos, eu já ouvi ele e o Hernande Dias Lopes falando que provavelmente esse espinho na carne era uma questão de saúde, né? Não à toa que Lucas, ele andou muitos anos com Paulo, e Lucas, né, era um discípulo também e era médico, né? Então ele cuidou de Paulo durante muito, muito tempo, justamente porque alguns estudiosos chegaram a essa conclusão que esse espinho na carne era realmente essa doença que enfraquecia Paulo, né? E que ele precisava dessa ajuda, né? De cuidados com a sua saúde para que ele pudesse de fato continuar indo, né? Pregar o evangelho de Cristo. Bom, depois de 10 anos, Paulo, ali sendo tratado por Jesus e tendo esses encontros sobrenaturais com a presença de Deus, Deus envia ele novamente a Jerusalém e é quando ele encontra Barnabé, e Marcos, que são os dois primeiros que saem em missão com Paulo. E aí, é nesse momento que ele começa, de fato, o seu chamado missionário, agora a trazer esse conhecimento que Deus tinha dado para ele, não só a respeito teológico,
com base para ensino, mas também para vivência diária. Ou seja, todos os ensinamentos das cartas de Paulo, de todas as cartas que ele escreveu e todos os 13 livros que nós encontramos na Escritura, a gente vai ver um padrão ali de ensinamento, né? Falando sobre a moral do homem, sobre a cultura de reino em que nós devemos viver, ensina a gente até como se vestir, como comer, como visitar alguém, como receber alguém na tua casa, o marido como tratar a mulher como tratar o marido, os pais como tratar os filhos, a igreja, o pastor como tratar a sua família, como tratar o corpo de Cristo, tudo. Gente, ele simplesmente aborda tudo. Aborda o contexto de trabalho, aborda o contexto financeiro, ele aborda todas as áreas da vida, porque ele ouviu da boca de Deus e ele traz esse ensinamento, porque era importante que a igreja pudesse ser construída com uma base saudável, baseada na cultura do reino de Deus. Então, Jesus veio anunciar o reino, e Deus traz através de Paulo a cultura do reino, o que é viver o reino de Deus aqui na terra. Então, Paulo, por onde ele passa, ele é muito enfático em trazer todos esses ensinamentos. E é por isso que ele não era bem recebido. Por quê? Porque ele batia de frente com a cultura judaica, ele batia de frente com a cultura romana, grega, com a cultura que aquele povo vivia e que era totalmente diferente daquilo que Deus ensinava. Outro aspecto interessante para a gente falar aqui sobre Paulo é a respeito do nome dele, né? Por ele ser judeu, né? Quando a gente vai olhar no grego, né? A raiz da palavra ali, Paulo, é Saul, né? Por isso que os judeus chamavam ele de Saulo, né? E em Roma ele era chamado de Paulo. É só uma questão de fonética mesmo, né? De linguística. Da mesma forma que aqui no Brasil a gente fala Maria, nos Estados Unidos, ou nos países que têm a língua que tem o inglês, né, por língua, fala Mary. Então é só uma questão de pronúncia, tá? Essa questão do nome de Paulo. E com relação a ele trabalhar, onde que a gente acha isso na Bíblia? Então a gente consegue achar aqui em 1 Coríntios 4, que em diversas outras partes que ele até falava assim, gente, eu como missionário, eu poderia requerer do meu direito de ser sustentado pela igreja, mas eu não faço. Por quê? Porque ele mesmo, através desse trabalho, e ele não para de trabalhar, tá? Como construtor de tenda, mesmo ele sendo missionário, a gente vê em determinados momentos ele trabalhando. E principalmente essa parte aqui que a gente vai ler agora, de 1 Coríntios 4, ele estava em Filipo, né? Ou seja, ele estava ali pregando o evangelho, sendo missionário, mas também trabalhando para que esse dinheiro que ele recebia pudesse custear todas as suas missões e viagens, né? Em algumas vezes, sim, ele aceita a ajuda, a oferta da igreja, mas ele não era aquela pessoa que pesava na igreja, ou então achava, vocês têm que me sustentar porque eu estou por aí viajando, né, pregando o evangelho de Cristo. Não, ele fala, é lógico que tem pessoas que vão precisar 100% desse amparo financeiro para ir fazer a obra, né, e ele até leva a igreja a fazer isso em vários momentos. A gente vê em alguns momentos ele falando para a igreja sustentar Pedro, né, e a sua mulher e a esposa de Pedro, justamente para que ele pudesse ter condição de ir continuar espalhando, abrindo igrejas, levando o evangelho de Cristo. A gente vê ele falando também sobre as ofertas para os necessitados, para os órfãos, as viúvas e aqueles que precisavam. E também para outras igrejas, ou seja, para a expansão de outras igrejas, né, que às vezes irmãos estavam passando dificuldade, ou seja, ele também traz essa cultura da generosidade entre os irmãos, né, de que aqui, quando se houver necessidade, você realmente enviar o recurso para que o missionário tenha condição de continuar levando o evangelho de Cristo. E aqui em 1 Coríntios 4, 11, 12, fala assim, ó: até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos,
suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ou seja, aqui ele estava falando que às vezes ele chegava em determinadas regiões e porque ele estava trabalhando, às vezes estava com aquela roupa ali já suja, já surrada, muitas pessoas poderiam achar que ele era um Zé Ninguém, mas na verdade ele não era. Ele era uma pessoa que ele poderia sentar e conversar com o doutor da lei, ele poderia chegar a conversar com a alta corte, como ele fez muitas das vezes, mas ele sentava, se fosse preciso, do lado do mendigo e conversava com ele também, né? E falava ali da mensagem de Cristo. Ou seja, ele conseguia saber se portar em toda e qualquer situação, mas ele não estava levando em consideração o bem-estar físico ou a roupa luxuosa ou nada disso, mas ele estava trabalhando com as próprias mãos para gerar recurso para que ele continuasse nas missões, né? Falando sobre essa mensagem de Cristo que Deus tinha entregado a ele, né? Então, de perseguidor a perseguido, né? Paulo ele viveu esses dois contextos, mas o mais interessante foi essa transformação interna no caráter, na personalidade, porque Paulo era colérico, né? Por isso muitas das vezes a gente vê ele gritando, sendo enfático, sendo duro no falar, mas a gente vê também a mansidão ali, a benignidade e a longanimidade nas últimas cartas dele, principalmente ali Filipenses, Filemão, que são uma das últimas cartas que ele escreve já a caminho de ser decapitado. A gente vê a sabedoria, a serenidade dele, a alegria dele de falar do evangelho, do amor de Cristo, mesmo passando por muitas coisas ruins, né? Mas o tanto que Deus lapidou Paulo, principalmente nesses 10 anos em que ele ficou ali no esconderijo do Altíssimo, sendo trabalhado por Deus, sendo transformado por Deus, para que ele não fosse uma pessoa soberba, arrogante, para que ele não se achasse melhor do que todo mundo, para que ele realmente entendesse que o galardão maior não vem daqui da terra dos homens, mas vem de Deus, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente entende que a gente perde aqui para ganhar lá na eternidade, né? Por isso que eu falo que a matemática de Deus é diferente, porque o último é o primeiro, né? O maior é o que serve mais. Então, Paulo entendeu isso com o próprio Deus. E o Senhor foi transformando toda aquela dureza do coração dele, toda aquela rigidez em combustível, em ímpeto, em coragem, em ousadia, para que ele fosse o grande homem que ele foi, ministro do Senhor, com tanta simplicidade, entendendo que ele sem Deus não era nada, né? Que tudo que ele estava vivendo ali ainda era pouco. Se ele pudesse, ele sofreria mais, ele faria mais para que a mensagem de Cristo chegasse ao máximo de pessoas e que a cultura do reino de Deus